Oi, 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 aqui é o Rodrigo, esse é o canal da Reable e o assunto hoje são aquelas pessoas que já passaram por 10, 15, às vezes até 20 internações e ainda não pararam de fazer um uso recorrente de substâncias químicas. O que será que acontece com essas pessoas? Por que elas agem dessa forma? Por que elas não abandonam a substância? Essas todas são perguntas que a gente vai tentar responder um pouquinho hoje. A gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso para entender um pouco melhor o que acontece por trás desses comportamentos. Vem comigo? E a primeira coisa sobre a qual a gente precisa refletir para entender essa situação um pouquinho melhor é sobre nós mesmos, é sobre nós enquanto seres humanos. E por que isso? A gente precisa entender cada ser humano como alguém que tem os seus prazeres, que tem as suas fontes de prazer, que tem escolhas, que tem um contexto social, um contexto familiar, um contexto de amizades, que também tem os seus medos, que tem os seus receios, tem as suas conquistas na vida, mas também tem os seus fracassos. A gente tem que entender a nossa trajetória como múltiplas trajetórias que podem estar acontecendo. Você hoje é da forma que você é porque você tomou algumas decisões e porque o seu contexto de vida trabalhou indiretamente para que você caminhasse para esse momento, para essa pessoa que você é hoje. E todas essas variáveis, às vezes, nos levam a comportamentos que nos fazem mal indiretamente, apesar de que possam nos fazer bem num primeiro momento. Por exemplo, são várias as pessoas que buscam no hábito da compra uma sensação de prazer, uma sensação de plenitude. São várias as pessoas que consomem muito açúcar, apesar de que o açúcar faz mal para elas no longo prazo e elas sabem disso. Ou pessoas que também tomam muito refrigerante, pessoas que usam demais o celular, pessoas que fazem uso de remédios para aplacar a dor física muito além daquilo que o médico prescreveu para ela. São todas atitudes que nós, enquanto seres humanos, tomamos, apesar de sabermos que elas podem nos fazer um mal indireto, um mal que está lá na frente, a gente aceita o bem imediato que aquela atitude traz e a gente segue a vida com essas contradições. A gente segue errando de um lado, acertando do outro, imaginando sim possíveis consequências daquilo que a gente está fazendo hoje, mas a gente segue porque a vida faz com que todo esse nosso contexto siga acontecendo, por mais que ele tenha essas contradições. Às vezes, por exemplo, um médico pode olhar para uma pessoa hipertensa que não faz nenhum tipo de exercício físico, que come só coisa gordurosa, que tem uma alimentação mal equilibrada, e para o médico é óbvio, sob o olhar médico, sob o olhar nutricional, é óbvio que aquela pessoa está ali com uma série de comportamentos que não condizem com talvez o ideal de saúde que ela queira ter, aquela projeção de saúde, aquela projeção do eu que ela queira para si no médio e no longo prazo. Apesar disso, a pessoa continua alimentando aqueles comportamentos e o que sustenta essa manutenção dos comportamentos é uma série de contradições tradicionais entre nós humanos. Às vezes a gente fala que vai ser mais disciplinado, vai ser mais organizado, mas na prática a gente não consegue. Quando chega um momento de a gente aplicar aquilo que a gente está dizendo que é preciso, que todo mundo à nossa volta está dizendo que é preciso, na hora de fazer, a gente não consegue. E isso é que também nos faz humanos. Essa experiência do erro, essa experiência incerta nos faz humanos. E eu estou dando essa volta toda para explicar isso, para deixar isso muito claro para você. Que a pessoa que está fazendo um uso problemático, seja de álcool, seja de outras substâncias ilícitas ou não, ela é uma pessoa que também está às voltas dessa experiência humana, que também é complexa, que também é cheia de erros, que também é cheia de acertos, que às vezes uma atitude X gera 5 consequências que ela quer, que ela deseja, que ela busca, ao mesmo tempo que gera outras 5, 6, 2 ou 10 consequências negativas que ela não quer para ela, mas aquela experiência carrega essa duplicidade e nós, enquanto seres humanos, nós existimos também com um comportamento muito parecido, como eu já trouxe. Então, a primeira coisa, assim, pessoas que passaram por múltiplas internações, por múltiplos tratamentos e não mudaram de comportamentos, não
se transformaram. A partir do momento que a gente olha sobre essa perspectiva de uma série de comportamentos, de contextos e de estímulos que as pessoas têm, a gente consegue entender um pouco melhor essa contradição. Não se trata de juízo de caráter, não é dizer, tipo, aquele fulano lá já passou pela 6ª internação e olha lá, tá lá bebendo de novo, ou tá lá usando crack de novo. Esse juízo de valor, ele ignora toda essa complexidade que nos faz sermos pessoas, essa complexidade que está na gente também enquanto familiares e que só não é tão explícito para a gente porque a gente não chegou a uma situação extremamente adversa, a gente não chegou a comportamentos de consumo problemático de alguma substância química, mas se a gente procura bem, a gente também tem aqueles comportamentos negativos, apesar de que a gente sabe que aquilo nos faz mal por alguma perspectiva. Então, pessoas que fazem uso problemático de substâncias, elas, como a gente, elas têm esse contexto e a gente não pode olhar para elas apenas com um olhar de julgamento, apenas com um olhar que considere ela muito diferente da gente. Nós não somos melhores do que ela porque a gente não está fazendo uso problemático. Ela não é pior do que a gente porque ela está tendo aquele padrão de consumo de substância. Mas sim, nós somos iguais porque, enquanto seres humanos, a gente abraça essa complexidade da nossa existência e às vezes faz uma coisa querendo fazer outra, por mais que essa coisa nos faça mal em algum aspecto da nossa vida, porque a gente busca o prazer mais rápido, a gente busca a satisfação do momento, e tudo aquilo que está para o amanhã, ele é uma coisa que perde um pouco o peso para a gente nossa balança emocional, nos nossos juízos de valores. Mas então, você deve estar aí pensando, puxa vida, mas então o que é que eu posso fazer, como é que eu posso trabalhar essa situação? E então a primeira coisa, muito óbvia já da nossa conversa é não julgue, porque a gente também faz coisas semelhantes, a gente tem padrões de comportamento semelhantes, que podem não ser tão extremos quanto os daquela pessoa que está fazendo um uso problemático, mas que pode ser extremo também, às vezes com outros objetos de consumo. A segunda coisa também é entender que o nosso processo de decisão por mudanças, ele não é um processo simples, ele não é um processo rápido, nem todo mundo toma decisões sobre qual caminho, qual rumo quer seguir na vida, sobre qual é o seu propósito de vida, qual que é a direção pela qual ela vai executar aquele propósito de vida. Nem para todos essas são decisões simples, decisões claras. Tem gente que fica perdido no meio desse contexto, tem gente que não sabe os caminhos possíveis para que possa seguir pelo seu próprio rumo. Então a gente precisa olhar para essa situação como se fosse não uma corrida onde está todo mundo saindo de uma linha de partida com as mesmas capacidades de chegar até um ponto final, até uma linha de chegada, mas a gente tem que entender sim que é uma caminhada onde cada um vai seguir o caminho que achar melhor de acordo com o seu julgamento do momento, que é um julgamento que pode mudar. Cada pessoa vai fazer essa corrida, essa caminhada, seguindo a sua própria trilha, que acha que deve ser, que acha que responde aquilo que ela busca no momento. E para todo mundo, essa descoberta, esse processo todo, ele não é muito óbvio na maioria das vezes. Para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas às vezes o que essa pessoa faz é abraçar uma certeza só porque a certeza é mais confortável para ela, dentro das escolhas que ela precisa fazer, conscientemente ou não. A gente precisa encarar que o processo de mudança das pessoas segue trajetórias diferentes, tem momentos diferentes, principalmente. Não é porque um irmão faz A que o outro irmão vai fazer B. Não é porque o nosso filho, o nosso esposo, a nossa esposa tem ótimos exemplos na família, de repente, seguir um caminho parecido. Nós temos jornadas muito diferentes e a gente muda de posicionamentos ao longo dessa jornada. E a terceira coisa muito importante
é que a gente, enquanto familiares de pessoas que fazem um uso problemático de substâncias, que a gente esteja com um caminho de conversa bastante aberto, e isso é muito importante porque a pessoa que está fazendo um uso problemático, o mais comum que aconteça é que ela vá vendo várias portas sendo fechadas para ela ao longo do processo em que ela vai fazendo esse consumo problemático. As primeiras perdas começam acontecendo. Ela foca as atividades em torno daqueles comportamentos que reforçam o consumo daquela substância. A partir de um outro grau, ela passa a diminuir um pouco as pessoas com as quais ela se reúne, ela passa a fechar um pouco o círculo de amizade. Em algum momento lá na frente ela pode ter dificuldades no trabalho em função do consumo problemático. Às vezes a importância da substância para ela e dos efeitos que ela busca na substância, eles vão suprimindo os outros aspectos da vida dela, e isso vai fechando portas, isso vai fechando relacionamentos, isso vai minando o apoio, a rede em torno dessa pessoa, e isso significa que ela vai tendo cada vez menos boias que a ajudem a refletir melhor sobre esse processo todo, que deem suporte a ela para que ela possa fazer essa jornada dentro de si, de escolhas, de decisões, com alguém do lado para que ela possa conversar, com apoio emocional, com apoio crítico. Apoio emocional não significa permissividade, mas sim significa que nós, enquanto seres humanos, que temos dentro de nós a nossa própria jornada, que a gente entende as possibilidades da jornada do outro e a gente consegue dar um suporte, ajudar um pouco a jornada da outra pessoa através da comunicação, através da abertura, porque ninguém é perfeito, ninguém toma decisões certas o tempo todo, ninguém é isento de responsabilidade das coisas que faz, e a gente precisa, enquanto pessoas que se importam umas com as outras, o máximo que for possível, dar esse suporte às pessoas que estão à nossa volta, estão nos nossos círculos, e que a gente se importa e que a gente ama, e que a gente gostaria de que construísse futuros melhores. Mas não significa que futuros melhores também são aqueles futuros que a gente quer para ela. Essa é uma coisa que demora muito para entrar na cabecinha do familiar de pessoas que fazem um uso problemático de substâncias. A gente quer forçar a pessoa a procurar aquele modelo de vida que a gente indica como sendo o caminho para ela. Isso é uma coisa que não se sustenta. A existência é uma coisa tão complexa, tão cheia de possibilidades, que é impossível que o caminho que você observe como melhor seja exatamente o caminho que vai servir para aquela pessoa. Não significa que a gente não pode dar sugestões, que a gente não pode dar suporte, mas significa que a gente precisa estar de olhos atentos e a gente precisa estar com uma acolhida de qualidade. Isso às vezes significa mostrar quais portas a pessoa pode procurar, significa ser firme de posicionamento, mas não querer impor coisas. Significa às vezes dizer não, mas nunca dizer que você não se importa, que você não está nem aí, para que ela encontre caminhos de apoio. Às vezes esse caminho de apoio é ajudar ela a encontrar um bom médico, é ajudar ela a chegar na rede de saúde pública para ter acesso a um psicólogo. Às vezes é fazer isso de novo, porque às vezes a primeira experiência com o suporte profissional não é uma experiência satisfatória. Às vezes a pessoa ela está no momento da jornada dela onde ela não está pronta para mudança, ela não tá pronta para entender que aquela sequência de comportamentos que ela vem tendo estão prejudicando muito ela naquele momento e ela precisa dar passos para trás. E isso significa que ela vai bater muito a cabeça em muitas coisas. Talvez ela perceba rápido, talvez não, mas significa que nesse processo todo a gente está ali para apoiá-la, para ajudá-la, para conversar com ela e para fazê-la refletir sobre isso. E esse processo todo é difícil, eu sei que não é fácil. Com a minha mãe, eu tive muita dificuldade para aplicar esse conceito, porque às vezes a raiva ela fala muito mais rápido, a insatisfação ela tem um peso muito grande, a gente fica frustrado, a gente fica fulo da vida. E tudo que a gente queria era que aquela situação toda se resolvesse imediatamente, porque às vezes a gente se sente incomodado porque não é nossa responsabilidade, às vezes. Que não é a nossa responsabilidade
lidar com os desafios emocionais da outra pessoa, que a gente não precisa carregar esse fardo, mas a gente não pode esquecer que a partir do momento que a gente tem uma rede de conexão com as pessoas à nossa volta, sejam pessoas do trabalho, sejam pessoas da nossa família, sejam pessoas dos círculos em que vocês frequentam, os sucessos e os fracassos dessas pessoas, de alguma forma ou de outra, vão chegar até você, e o posicionamento que você toma ou deixa de tomar vai interferir sim nessa rede que vocês têm. Então é importante que você se mantenha aberto e que, por mais que as pessoas tenham uma longa jornada de evolução pessoal, uma longa jornada de tropeços, de levantar desses tropeços e recomeçar o caminho e recomeçar a construção, é muito importante que você esteja de braços abertos, de forma a não julgar os tropeços dessa pessoa, porque muitas vezes lá na frente, quem pode estar tropeçando é você, quem pode estar tropeçando sou eu. E eu quero sentir agora que talvez eu tenha lá na frente uma oportunidade com a minha própria rede, que eu não seja julgado logo de cara, que eu não seja tratado como ladrão, como bandido, como sem vergonha. Por mais que às vezes eu tenha atitudes que não estejam alinhados àquilo que eu quero para mim, que as pessoas à minha volta querem para mim, mas quero acreditar, quero pensar, quero construir um ambiente ao nosso entorno. Sugiro para você que você construa esse ambiente no seu entorno, que entende que a outra pessoa não é aquelas coisas, mas que ela pode estar aquelas coisas. E isso não significa que ela vai ser assim para sempre. Não significa que ela está feliz o tempo todo com aquelas atitudes que ela está tendo, ou que ela está completamente feliz com tudo aquilo que ocorre, que ela não tem sonhos que envolvem outras mudanças, que ela não tem expectativas para o futuro que envolvem mudanças. Então tem todas essas várias camadas embaixo de um consumo problemático de substâncias que a gente precisa estar aberto para entender, porque é só dessa maneira que a gente vai construir conexão pessoal, que a gente vai construir conexão emocional, e é só isso que constrói realmente relações terapêuticas. Se eu fosse escolher uma bandeira para esse vídeo, seria essa, relações terapêuticas, porque o cotidiano das pessoas já é tão confuso, as possibilidades de caminhos, oportunidades e as faltas de oportunidades já são tantas, que é muito importante que a gente esteja aberto ao outro, aberto ao nosso familiar, ao nosso parceiro, à nossa parceira. E é esse o convite que eu te faço no vídeo de hoje. E se você gostou desse vídeo, ele é um vídeo um pouco diferente, ele é mais para te fazer pensar, para te fazer refletir sobre o que você está vivendo, sobre o que alguém na sua proximidade está vivendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém que pode ser ajudado por esse tipo de conteúdo também. E não se esqueça de voltar aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. E até mais. Tchau, tchau.